Atenção, dorameiros de plantão. Meu querido Nemesis chegou com mais um episódio de tirar o fôlego, então já separa um lencinho porque hoje a emoção vem com força. O resumo do episódio 9 tá carregado de drama e reviravoltas que vão te deixar sem ar. Se prepara porque o clima já começa pesado. Era inevitável, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, e aconteceu. A verdade veio à tona de um jeito que ninguém esperava. So-young, sem querer, dá de cara com a famosa gargantilha do dragão negro. No fundo, ela já sabe o que aquilo significa, mas mesmo assim solta a pergunta. O que é isso? Jo-yeon hesita por um segundo antes de responder, sério como nunca. Algo que eu queria dar ao meu primeiro amor. Mas fui rejeitado. O olhar de So-young fica intenso, o coração acelera, a dúvida vira certeza, e então ela solta direta e reta. Você é o dragão negro? Jo-yeon, completamente pego de surpresa, arregala os olhos e solta a única coisa que vem na cabeça. Morango? E pronto, o caos está instaurado. E assim, o clima bom entre eles desmorona de vez. So-young está em choque. Sem dizer uma palavra, ela apenas entrega os pertences dele e entra, porque em um momento como esse não há nada que possa ser dito. Mas pelo menos, há um alívio em meio ao caos. Ele não a enganou. Jo-yeon também não fazia ideia de que estava apaixonado pela jogadora Morango. Isso não muda a dor, mas traz uma nova camada de confusão para os sentimentos dela. Com a mente turbulenta, So-young se perde em suas memórias. Volta à infância, a um passado cheio de dores silenciosas. Sua mãe se foi cedo demais, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Seu pai, sobrecarregado pelo trabalho, mal tinha tempo para estar presente. E ela cresceu aprendendo a se virar sozinha. Houve dias em que não tinha o material certo para estudar, outros em que sequer levava lanche, e as crianças ao redor não perdiam a chance de zombar dela por isso. Mas apesar de tudo, So-young nunca reclamou, nunca quis ser um peso para o pai. Desde pequena tomou uma decisão, precisava ser forte. Precisava enfrentar tudo e todos sem demonstrar fraqueza. Vencer, custasse o que custasse. Proteger seu irmão mais novo, porque se ela não o fizesse, quem faria? E agora, diante de mais um golpe do destino, So-young faz o que sempre fez. Respira fundo, engole a dor e segue em frente. No dia seguinte, So-young vai até o restaurante da amiga Adin. No fundo, já sabe o que vai ouvir, mas mesmo assim precisa encarar. Adin, sabendo que So-young está envolvida com o dragão negro, queria contar tudo antes que a verdade viesse à tona de outra forma. Mas o destino, impiedoso como sempre, foi mais rápido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kim leva Jo-yeon ao restaurante de Adin, determinado a revelar um grande segredo. So-young é a jogadora Morango. Mas o que ele não imagina é que a revelação já aconteceu, e sua tentativa de grande anúncio chega tarde demais. E assim, todos os caminhos se cruzam no mesmo lugar. Adin e seu namorado tentam aliviar o peso da situação, explicando que nunca quiseram esconder nada e que estavam esperando o momento certo para contar. Só que não existe momento certo para uma verdade dessas. E aí vem o grande momento. Sr. Kim, completamente sem noção da carga emocional no ar, solta a frase que faz tudo desmoronar ainda mais. O que passou ficou no passado. Vocês eram muito novos naquela época. Mas agora, vocês vão continuar juntos, né? Silêncio. O ambiente fica pesado. O tempo parece congelar. Jo-yeon, sem hesitar, responde com firmeza. Sim. Não. Mas então, a voz de So-young corta o ar. E naquele instante, todos sentem o impacto. O silêncio é ensurdecedor. Jo-yeon a encara, mas So-young evita seu olhar. Ele também não diz mais nada. Apenas aceita a dor e sai. Os dois acabam parando no ponto de ônibus, onde, finalmente sozinhos, ela respira fundo e diz: Você descobriu quem eu sou. Acha que vai conseguir continuar gostando de mim? Ele não hesita, responde sem desviar o olhar. Sim. E você acha que não? So-young respira fundo, tentando manter o controle. Pra mim seria difícil. Eu sempre iria lembrar. Pela lógica, é melhor parar por aqui. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, ela vira as costas e sobe no ônibus. Sem olhar para trás, sem dar espaço para dúvidas. Mais um golpe certeiro no coração de Jo-yeon. Naquela noite, ele se afunda na própria tristeza. Sozinho, pega o celular e desliza pelas fotos dos dois juntos. Os sorrisos dos momentos, tudo agora parece um sonho distante. Ele se pergunta em silêncio, como ela pôde decidir isso tão fácil? Mas no dia seguinte não há mais como evitar. O encontro entre eles é inevitável. Jo-yeon está visivelmente abalado, enquanto So-young mantém uma postura fria, quase indiferente. Como se nada daquilo a afetasse. Como se estivesse completamente no controle dos próprios sentimentos. Mas ele não aguenta. No escritório, o silêncio entre eles é insuportável, até que Jo-yeon o rompe de uma vez. Por que precisamos terminar? Ele não aceita, não entende.
So Young, sem demonstrar hesitação, responde com a firmeza de quem já tomou sua decisão. Porque representamos, um para o outro, uma memória ruim, algo que queremos esquecer. Como poderíamos continuar juntos? As palavras dela são duras, mas ele não recua. Apesar de tudo, eu ainda gosto de você. E você disse que gostava de mim também. Então me diz, So Young, como se faz para parar de gostar de alguém? Mas ela não se deixa convencer. Então, pela primeira vez, ele se abre completamente. Naquela época, eu menti a minha idade. Mas só porque, além dos meus pais, você foi a primeira pessoa que me aceitou, que me deu amor, e eu tinha medo de perder isso. Ele faz uma pausa, seus olhos carregam um pedido silencioso, um último fio de esperança. Me perdoe pelo que fiz no passado. Esqueça tudo, e lembre-se apenas do meu eu de hoje. Mas nada disso muda o que está feito. Jo Yeon ainda a ama, mas não consegue esquecer como ela o magoou no passado, mesmo depois de ter dito que gostava dele. E So Gung, por sua vez, não consegue ignorar a dor da decepção, o peso de ter confiado nele e ter sido ferida. E para curar um coração partido, nada melhor do que um lamen picante. A Jin, sendo a amiga incrível que é, faz questão de confortá-la. Mas não apenas com comida, com palavras. So Young, na época, você não odiava apenas o dragão negro, você se odiava também. A frase a atinge como um soco no estômago. A Jin tem razão, e ela sabe disso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jo Yeon afoga suas mágoas na bebida. O orgulho de sempre já não existe mais. Entre um gole e outro, ele desaba em lágrimas. Ele não aceita o término, mas o que pode fazer se ela não quiser mais? E como se a situação já não estivesse ruim o suficiente, no dia seguinte, um boato começa a se espalhar pela empresa e pela mídia. Dizem que o diretor está em um relacionamento com So Young. O motivo? Ele foi visto almoçando com ela e sua família em um restaurante. Pronto. Era tudo o que precisavam para criar um escândalo. Na empresa, os rumores correm soltos. Olhares tortos, cochichos pelos corredores. Alguns zombam, outros julgam e o pior, há quem acuse So Young de usar sua beleza para se manter no emprego. E claro, isso chega até a presidente da empresa. Primeiro, ela chama sua secretária e questiona. Não viu e impediu que isso acontecesse. Mas logo, sem um pingo de compaixão, ela trata de resolver a situação da maneira mais fria possível. Diretor Jo Yeon, você exagerou, desrespeitou a hierarquia e deixou uma péssima impressão. Os investidores o veem como futuro sucessor desta empresa. Encontre o momento certo e demita Baek So Young. O que? Demitir? So Young, que se dedicou tanto pela empresa, agora sendo afastada. O diretor, pela primeira vez, se recusa a seguir a ordem de sua avó. Com firmeza, ele explica que não pode demitir So Young. Ela é uma funcionária essencial para o projeto de renovação, e substituí-la agora seria uma tarefa quase impossível. A presidente, silenciosa, observa tudo e, finalmente, entende que há algo mais acontecendo ali. Para alívio de Jo Yeon, ela dá um suspiro, concorda com o argumento e o libera, mas não sem deixar um recado. Apenas fique de olho neles, secretária. Agora, o diretor se vê em uma situação complicada, mas ele decide que a única maneira de abafar o caso é entregando resultados ainda melhores. Se ele conseguir impressionar a presidente, talvez ela esqueça toda essa história. Então, ele se concentra no trabalho. E de certa forma, isso acaba sendo bom para ambos. Com a pressão e o ritmo acelerado, os dois estão sem tempo para se pensar um no outro. Mas a realidade, claro, é bem mais complexa. Mesmo com toda a correria, Jo Yeon ainda a ama. E So Gung, por mais que tente se afastar, não consegue tirá-lo da cabeça. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho e de todo o peso emocional do término, ela descobre o que ele enfrentou com a presidente e sente um novo vazio em seu peito. Ela queria poder ajudá-lo, ser seu apoio. Mas a distância entre eles é imensa. E como não poderia deixar de ser, So Gung desmorona. Pela primeira vez em muito tempo, ela chora, e chora como nunca antes. Sempre se manteve forte diante de sua família, mas a dor, a decepção e o peso da situação são grandes demais para ignorar. No dia seguinte, o clima entre eles é pesado. O ambiente denso e frio está carregado de algo que todos podem sentir, mas ninguém ousa falar. Eles continuam a se tratar friamente, como se nada tivesse acontecido, mas a verdade é que todos percebem a mudança. O que antes era familiar agora é estranho. Os boatos começam a esfriar, mas o impacto deles vai durar. Os dias passam e a distância se faz cada vez mais presente. So Young continua pensando nele, e Jo Yeon tenta se concentrar no trabalho para não pensar nela. Mas no fundo, ambos sabem que o que aconteceu entre eles não vai desaparecer tão facilmente. So Young luta contra seus sentimentos, resistindo ao impulso de falar com ele, de tocá-lo, de ver seu sorriso. Mas como sempre acontece, o destino não dá trégua. Algo estranho acontece, o diretor falta ao trabalho. E quando ele falta, sabe-se que é sério. Jo Yeon mora sozinho, sem ninguém para cuidar dele, e se ele não foi ao trabalho, é porque está realmente mal.
So Young, consumida pela preocupação, não consegue mais se controlar. Mesmo sabendo dos riscos, ela não pensa duas vezes. Compra vários remédios e corre até a casa do diretor. E como eu disse, havia riscos. Alguém a vê entrando na casa dele, mas no fundo, o que importa é o que ela encontra ao chegar lá. Ele está caído, ardendo em febre. Parece que tentou trabalhar, mesmo se sentindo péssimo. Mas não aguentou. Ele dorme e So-gung, com o coração apertado, começa a falar, sem saber muito bem o que dizer. Ela se arrepende, abre seu coração e se desculpa. Eu só pensei na minha dor e esqueci da dor que eu te causei. Ela faz uma pausa, tentando conter a emoção, e então fala. Eu queria ser o seu maior e mais incrível segredo. Mas, antes que ela pudesse sair, ele a impede. Ele a segura, e suas palavras são suaves, mas cheias de emoção. Não vá. Não se sinta mal, ou se odeie. Você já é o meu maior e mais incrível segredo, porque você é o meu primeiro amor. E a resposta dela, tão sincera quanto o sentimento dele. Eu te amo. E ele, sem hesitar, responde com a mesma intensidade. Eu também te amo. Gente, que cena emocionante, não é? Dá vontade de pular e gritar de alegria. Sarangue, que fofo. Que lindo. Mas calma, segura aí que as bombas ainda não pararam. No dia seguinte, a notícia chega como um choque. O diretor é demitido. Isso mesmo, pessoal demitido. E agora? Como essa história vai se desenrolar? Só vamos descobrir no próximo episódio. Se você está gostando, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!